Olá, colegas. Vamos dando continuidade a esse encontro sobre o Édipo lacaniano, né, a partir dos 3 tempos de Édipo. Lembrando que, na parte 1, nós vimos a importância do complexo de Édipo como esse complexo basilar, a doutrina psicanalítica fundamental, né? Ao passo que, nesse sentido, nós vamos ver como o complexo de castração ou o conceito de castração serve de base para a estruturação psíquica, no caso da neurose, a partir do recalque da castração, da psicose, a foraclusão, não existe castração, e da perversão, o que? A chamada denegação ou negação da castração, da angústia de castração, do nome do pai. Né? Colegas, mas o que é a castração em termos lacanianos, né? Nós chegamos nesse ponto a pensar que o quê? Que a castração na obra lacaniana é uma castração do vínculo, uma castração do vínculo que produz o quê? Um sujeito da falta. Veja, em que a mulher busca como substituto do falo imaginário esse filho. E o filho, lembramos que esse falo dentro de um campo simbólico, né? Não é o falo pênis anatômico, mas o filho se identifica como sendo esse falo, ou seja, preenchendo o desejo do outro, logo nessa noção de completude, em que o filho completa a mulher e o filho é o quê? A completude dessa mulher. Neste sentido, a castração ela vai atuar no vínculo mãe e filho. Então, a castração dentro do Lacan, do pensamento lacaniano, da teoria lacaniana, é uma castração que se dá na relação, no vínculo mãe-filho. E nesse sentido, colegas, o pai ou algo que atue dentro dessa função paterna é quem vai promover essa castração. É um ato de corte que atua no vínculo e não no sujeito. O pai, ele produz uma atuação simbólica. Ou o pai é uma atuação simbólica, não necessariamente uma pessoa física. Porque nós vamos ver o quê? A pessoa física nem sempre corresponde à função. Muitas vezes se tem a pessoa física, mas a pessoa física está de forma passiva naquela relação mãe-bebê, sem atuar o corte desse campo de relacional vincular. Ou, muitas vezes, a própria mãe pode realizar esse corte a partir de quê? De uma atuação simbólica ou outros sujeitos envolvidos, né? Porque do que isso se trata, esse corte? É quando a mãe faz escolhas, outras escolhas desejantes, para além de quê? Do filho. Então, o objeto de castração, da castração, não é o pênis anatômico, mas é o falo imaginário visado pela mãe e identificado pela criança. A mãe que visa esse filho como um falo imaginário, né, simbólico, e a criança que se identifica como esse falo da mãe. Então, eu penso que fundamental é pensar, o falo não é pênis anatômico, o falo, ele é imaginário, está num campo que do simbólico, vai estar no campo do simbólico, né? Ele é imaginário, mas ele vai ser simbolizado como falta, que já foi simbolizado por essa mãe. Né? E ao passo que o quê? Que o filho se identifica, eu sou o falo da mãe, a completude. É na medida que há o corte que vai se poder haver as escolhas objetais e a simbolização desse falo, a partir do quê? Da produção da falta. Veja, esse filho já está ocupando um lugar de falta nessa mãe, mas ele não pode ser falta completude.
ele tem que ser faltante dentro de um campo neurótico. Ele não vai ser a completude. Ao passo que o quê? Que se ele atua como completude da mãe, não vai ser produzida a falta. Não sendo produzido a falta, não se produz desejo. Não se entra no campo da angústia. Por isso que o nome do pai, essa instância da castração, barra o gozo da mãe com o filho e barra o gozo do filho com a mãe, substituindo a posição de falo imaginário, que é essa criança, a imagem do falo, identificado com o falo, para o quê? Para o simbólico. O pai, ele vai atuar promovendo um corte nesse simbolismo. Então, aqui nós temos, né, se podemos pensar aqui, duas imagens em que nós temos a relação mãe e uma relação falo. Um falo que é imaginário. Esse bebê é a completude, ele é o falo. Ao passo que esse nome do pai, que é o nom du père, em francês, nome ou não do pai, ele promove um corte, barra o desejo da mãe de ser completo, identificar essa criança como falo, e vice-versa, dessa criança se identificar nesse campo imaginário do falo, promovendo o quê? A possibilidade de simbolizar em outros objetos. Então, é daí que se produz o quê? A falta. É nessa barra, nesse barrar o gozo, que se produz o quê? A castração e o recalcamento. E o sujeito adentra um campo possível de simbolizações, num deslizamento significante do que vai vir a ser esse falo. Né? Então, o desejo, ele só é possível a partir da castração, a partir do luto, dessa posição de luto que a criança vai ter que fazer dessa identificação como falo da mãe, para se produzir o que? Possibilidades simbólicas de falo, que não ele, que não a mãe. Então, buscando mais uma vez compreender o Édipo a partir de quê? Do texto lacaniano, trazendo uma contribuição de quê? Do Randa Vinásio, no menino, esse corpo da mãe, que ele encontrava o quê? Uma fantasia de prazer. A partir do medo da punição, castração, causa o quê? Angústia. Então, a saída do Édipo do menino se dá como uma saída narcísica por identificação com o pai. Ao passo que o quê? Que na menina, essa relação do corpo da mãe, né? A fantasia de possuir o falo, que a mãe possui o falo, logo o falo dela também vai crescer, se depara com o quê? Com a descoberta da castração da mãe, que produz o quê? O ressentimento e privação, a inveja do falo. E essa saída narcísica da imagem de si, enquanto do menino é a preservação do falo, a menina é o quê? Nessa imagem de si, ela busca o feminino da mãe e traços do pai, né? Um processo de identificação com o pai, com traços desse pai, que é o quê? O detentor do falo. Então, pessoal, a gente está vendo aí como é que vai se consolidando, né? As posições femininas e masculinas. O menino para garantir o quê? A manutenção, não perder o seu falo, e a menina na busca de um falo.
ambos dentro de um campo que simbólico, de escolhas objetais. Então, já é uma falta, a castração já vai produzir uma falta que produz o quê? Desejo. Que produz o quê? Identificações, que produz simbolizações. É por isso que o desejo, como diz o Lacan, ele vai se deslocando numa cadeia de significante. E nunca tem um significante, veja-se, palavra, que consiga completar, suprir essa demanda desejante, essa falta. Embora exista uma fantasia de ter sido o quê? Completo, ou de ter sido completude de alguém, que é uma fantasia, né, dessa relação mítica, inclusive que o Lacan vai colocar do bebê com a mãe, ou uma experiência de satisfação primeira, né, que o bebê poderia ter tido. Bem, aqui nós chegamos na teoria lacaniana do tempo, em 3 tempos chamados de lógicos e não cronológicos. Porque, se nós observarmos, quando nós estamos nas etapas de evolução da libido freudianas, nós temos ali tempos que são cronológicos, aproximado que idades em que algumas situações vão ocorrer, em que fases vão ocorrer, né? A teoria lacaniana do Édipo é em 3 tempos lógicos, porque é o tempo do inconsciente em que isso está se desenvolvendo. O primeiro tempo é o tempo em que a criança é identificada ao objeto de desejo da mãe. Identificação com o falo materno, aquela identificação imaginária que a criança vai ter do falo, de seu falo da mãe. Esse é o primeiro tempo lógico do Édipo, identificação. A criança é o meu falo, minha completude. E a criança sente-se o quê? Identificada. Eu sou o falo, eu sou a completude, eu completo alguém. Então, essa ideia de completude dentro dessa relação, dentro desse vínculo, mãe e filho. O segundo tempo se dá na inauguração da simbolização. Quando que a criança vai repetir de forma lúdica o desaparecimento e o aparecimento da mãe, né? O fordar do neto do Freud, o aparecimento e o desaparecimento, porque é a falta que produz o desejo, é a falta que produz a fala está no campo simbólico, simbolizar a falta é o que a fala faz, através do que? Do uso de significantes. Então, pessoal, quando nós estamos vendo o quê? O segundo tempo de Édipo, nós vamos ter a inauguração dessa simbolização. Dentro do quê? Dentro dessa relação desse filho com a mãe. Olha só, é a partir dessa simbolização que nós vamos poder ter o quê? O processo de castração simbólica, em que a identificação desse bebê com o falo da mãe é destruída ou recalcada. Então, eu não sou mais o falo da mãe, eu não sou mais o quê? O objeto de completude da mãe, o falo imaginário. É necessário que o quê? Que a mãe falte, que esse vínculo seja cortado, que esse bebê não seja o único objeto da mãe, para que o quê? Para que a castração possa ser efetivada. Por isso que o Lacan fala de uma castração de vínculo, e não de uma castração do sujeito. E o terceiro tempo, que a partir dessa castração simbólica, por que simbólica? Não é real, está no campo do simbólico, de não ser o objeto de desejo. Se eu não sou o objeto de desejo dessa mãe, o único objeto, o objeto A dela, o objeto A, ora, eu tenho que simbolizar a falta da minha mãe. Eu tenho que simbolizar o quê? Esse vínculo, a partir de quê? Do corte à falta, me tornando um sujeito desejante. Então,
vai ser recalcado ou destruído, e aí se movimenta o desejo. Por quê? Aqui, a partir da castração, passa-se a terceira fase, que é o declínio do complexo de Édipo, em que se passa da posição inicial de ser o falo, né? A criança, eu sou o falo, para ter o falo, significar o seu pênis, no caso do menino, como um falo simbólico. Eu tenho algo aqui que vai ser simbolizado dentro dessa falta. E a menina também em busca desse processo de simbolização a partir da falta. Veja, lá na teoria freudiana, como na teoria lacaniana, a mãe é esse objeto inicial. A mãe, ela está como, poderíamos dizer, uma protagonista. O Édipo, ele só ocorre se a mãe permitir. A castração só ocorre se a mãe permitir. Nós podemos ter a função paterna, sim, colegas, mas isso vai passar o quê? Pela permissão da mãe de que ela possa sair dessa posição de que o objeto dela, o falo dela seja o filho, para que o filho possa se desidentificar, se pudéssemos dizer assim, né? Ou tenha essa identificação destruída ou recalcada, sair desse processo identificatório enquanto falo da mãe. E passar o quê? A significar ou a simbolizar a falta, né? Dessa posição, dessa relação com a mãe. Entramos no campo simbólico de criação da linguagem. Por que criação? Ora, nós nascemos no mundo da linguagem, mas no campo da falta, nós estamos o quê? Criando os nossos significantes, criando linguagem, deslocando os significantes da falta. Então, o Édipo, ele corresponde à entrada do bebê na linguagem, no mundo da linguagem, no mundo simbólico. Nascemos no simbólico, sim, mas vamos entrar nesse mundo produzindo linguagem. Metaforizar. A metáfora do desejo da mãe é a substituição. Ora, o que é a metáfora? Quando se vê desde que, a partir do Freud, nas formações do sonho, quando Lacan traz o conceito de metáfora de Jacobson, a metáfora é uma figura de linguagem de substituição. Então, se eu não tenho o falo, aliás, se eu não sou o falo, desculpe, se eu não sou o falo, eu passo para uma posição de ter. Mas o que é o falo? Eu tenho que metaforizar, buscar substitutos. Por quê? Porque aquela posição inicial de identificação, ela foi recalcada ou foi destruída. Não poderei ter de volta aquele falo, ser aquele falo. Eu vou metaforizar, buscar substitutos dentro do que? Do deslizamento do campo significante, que é o campo do desejo. É por isso que o quê? Se metaforiza o desejo da mãe de ser o falo da mãe. E entra-se o quê? No significante da metonímia do desejo, né? E a dialética de ter ou não ter o falo. Aquele falo que se foi, né? De ser falo da mãe. Colegas, o desejo da mãe é metaforizado. Então, o sujeito vai deslizar esse sujeito inconsciente num campo de significantes. É por isso que, dentro de uma relação de significantes na clínica, cada sujeito produz uma cadeia única. Por isso que os significantes só têm a significação que o sujeito atribui. É aí que a gente, enquanto analistas, tem que sair da posição do saber,
o de suposto saber para o que não sabe. Porque quando o sujeito nos traz um significante, eu não sei o que é que aquilo significa. Para onde é que ele desliza dentro de uma cadeia de significantes desse sujeito que diz respeito à história dele e diz respeito que a falta dele é o campo desejante. Está aqui a entrada do sujeito no mundo da simbolização. Para simbolizar, ou seja, metaforizar o desejo da mãe. O corte que foi operado na castração. Esse corte deixa uma fissura. Essa fissura, a abertura de falta, que precisa de uma significação, uma simbolização. Aí, a partir do quê? De um significante. O que é que falta quando falta? Tá aí o ponto. Tá? Pessoal, e é nessa saída do Édipo, ou seja, quando nós chegamos lá no declínio do complexo de Édipo, o terceiro tempo lógico do Édipo lacaniano, que nós vamos ter o quê? A significação da virilidade no menino e na menina, né, essa posição como objeto de desejo do homem. Né? O menino, a significação da virilidade, veja, a virilidade, a partir do que? Desse falo simbólico dele, que é o pênis, falo simbólico, né, através dessa anatomia, né, do masculino pênis, e na menina o quê? A falta e o ter, ser falo desse pai. Num processo também o quê? De identificação e de quê? Da rivalidade com a mãe. Então, nós vamos tendo aí, colegas, esse desenho do que é o Édipo lacaniano, sem esquecer que o quê? Que quando Lacan está nos falando, ele está nos falando de quê? Corte vincular. E aqui, citando Násio, né, enquanto a castração, essa castração, o nome do pai, a lei, esse significante paterno que eu digo, não é? Que pode ser representado ou não numa figura masculina, mas a castração, ela rompe a ilusão do sujeito se acreditar possuidor ou identificado de uma onipotência imaginária. Veja que onipotência é essa? Ser o falo, ou ter o falo, né? Uma onipotência que é imaginária. Porque se eu não sou ou não tenho, aí o que? Uma falta. Uma falta que vai precisar ser simbolizada e é simbolizada através do campo da linguagem.